E o tema da lição desta noite é: e você é uma pessoa de oração? E o texto base para esse estudo, eu gostaria de ler do livro de Efésios, capítulo 6, do verso de número 18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu vou ler novamente. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então Paulo orienta a que se ore no Espírito em todas as ocasiões e circunstâncias, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, ou seja, ele chama a atenção para que nós não percamos de vista essa orientação. Estejam atentos e perseverem, insistam na oração por todos os santos. E você é uma pessoa de oração? E eu gostaria de fazer algumas considerações nesta noite sobre o que não é oração, sobre o que é oração e o que define uma pessoa de oração. São sobre esses 3 tópicos principais que eu gostaria de abordar esse tema, de construir um pensamento junto com vocês nessa última lição de número 17. E no primeiro tópico, então, sobre o que não é oração, eu construí alguns pensamentos, eu fui anotando alguns pensamentos, refletindo, meditando, debruçado sobre esse tema. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que oração, ela não é ritualismo. E por quê? Porque o ritualismo, ele pressupõe que um conjunto de regras, de cerimônias, de formalidades, de palavras bem elaboradas, tem a capacidade de nos conectar com Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que isso não tem muita base. Porque palavras bem elaboradas, regras, cerimônias, formalidades, foram até mesmo condenadas pelo Senhor Jesus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo orações poderosas, orações muito significativas que foram feitas sem a menor cerimônia, sem a menor formalidade. Por exemplo, a oração de Jonas, no livro de Jonas, no capítulo de número 2. Jonas, ele foge da presença do Senhor, ele vai para um navio, então se descobre que Jonas era um fugitivo do Senhor, resolvem em comum acordo lançar Jonas ao mar. Jonas é lançado ao mar e diz o texto que Jonas vai parar no ventre de um grande peixe, ou seja, Jonas vira jantar de um grande peixe. E o capítulo de número 2 de Jonas nos mostra que Jonas, ele clama, ele ora, ele suplica, ele pede a Deus de dentro do ventre do grande peixe. O texto ele diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Ora, analisando esse texto, eu posso perceber e chegar à conclusão de que não houve tempo e nem condições favoráveis para nenhuma formalidade, para nenhuma cerimônia, para palavras bem elaboradas. Jonas, muito provavelmente, ele no desespero da sua alma, ele grita, ele implora, ele suplica, ele ora desesperadamente de dentro do ventre do peixe, porque ele chama aquele ambiente onde ele se encontrava de Seol. E tem também a oração de Ana. Ana, como nós já sabemos, ela constantemente era irritada pela amante do seu marido Eucana.
E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dos versos 10 ao 11, Ana também faz uma oração que não teve as formalidades, não teve as cerimônias, não teve a elaboração de palavras rebuscadas. O texto diz que Ana, ela balbucia palavras e ela é até mesmo confundida pelo sacerdote Eli como alguém que estava embriagada. O texto ele diz assim: Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E o sacerdote, então, ele vê Ana numa situação que para ela era constrangedora e para ele, quem sabe, era contraditória em vista das formalidades do culto judaico prestado no templo. E ela ali então faz essa oração, sem cerimônia, sem formalidades, sem palavras rebuscadas, mas diz o texto que Deus ouve a oração de Ana. Então, oração de forma alguma significa ritualismo, formalidade, cerimonialidade. Oração também não é manipulação. Sabe por quê? Porque às vezes, prestando atenção em algumas orações que são feitas e em algumas experiências, em algumas observações que eu faço do nosso contexto espiritual, do nosso contexto religioso, eu às vezes chego à conclusão que algumas pessoas pensam que podem manipular a Deus. Eu às vezes chego à conclusão que algumas pessoas pensam mesmo que Deus funciona através de um controle remoto, onde elas podem trocar de canal a hora que bem entendem. Ou seja, esse canal não tá bom, então eu vou mudar para o próximo canal. E parece que elas têm esse tipo de atitude com Deus. Oração não é manipulação. Oração não é um recurso que eu disponho na minha presunção de espiritualidade acima da média, aonde eu convenço Deus a fazer as minhas vontades. Eu não posso manipular a Deus. Eu não tenho a capacidade de manipular a Deus. Deus não é manipulável através das nossas orações. Ainda que Deus ele se incline a ouvir as nossas orações, nós não temos em nós mesmos a capacidade de manipular a vontade de Deus. E eu já disse algumas vezes e vou dizer aqui de novo. Às vezes parece que nós estamos brincando com Deus como... Às vezes nós falamos com um entregador de móveis que vem trazer um móvel na nossa casa e tem toda aquela dificuldade, e então nós dizemos para o entregador de móveis: olha, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para baixo. E parece que às vezes nós queremos fazer isso com Deus, manipular a vontade de Deus, ensinar Deus a ser Deus. E não tem como. Deus é Deus além de nós. Deus é Deus apesar de nós. E a oração não é um recurso em que eu manipulo a vontade de Deus. Eu não posso dizer para Deus: Deus um pouquinho mais para a esquerda, Deus um pouquinho mais para a direita, Deus um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Olha, Deus, eu sei como orar, eu tenho as chaves da oração. Então oração não é manipulação. Aliás, querer manipular Deus não é um bom negócio. Porque nesse mesmo livro de primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, Saul ele tenta manipular o favor de Deus. Ele não teve paciência para esperar o profeta Samuel voltar para oferecer sacrifícios. Então ele, no desespero,
da sua alma. Então ele, no seu desespero, sem saber esperar a hora certa, de esperar a chegada do profeta Samuel, que era a pessoa credenciada para fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício, para ser o intercessor entre Deus e os homens, Saul ele não espera a chegada. Ele tenta manipular a vontade de Deus pelas suas próprias forças e ele mesmo oferece o sacrifício. Ele faz algo para o qual não estava credenciado e quando Samuel chega, Samuel reprova a atitude de Saul. E diz o texto que Saul ele é reprovado, o seu reino é cancelado naquele momento por causa da sua atitude de precipitação, de querer manipular realidades espirituais que não estavam na sua alçada. Então, manipular a vontade de Deus nunca foi e nunca será um bom negócio. A melhor oração que nós podemos fazer é a oração que nós aprendemos com o Senhor no Getsemane. Senhor, eu quero. Pai, eu desejo. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu não quero manipular a tua vontade. E oração também não é magia. Parece até estranho falar isso no nosso contexto evangélico, no nosso contexto cristão e espiritual. Mas eu percebo que às vezes existe uma consciência que parece que as pessoas acham que oração é uma sessão mágica ou de magia, aonde através da intermediação de objetos supostamente místicos ou com poderes sobrenaturais, tem o poder de interferir em realidades que estão além do nosso alcance. E existe essa crença paganizada de achar possível influenciar realidades espirituais, de interferir naquilo que transcende, naquilo que foge à nossa compreensão, naquilo que a nossa racionalidade não alcança. Então existe essa crença paganizada de que se eu orar através ou usando objetos supostamente místicos ou com poderes sobrenaturais, a minha oração será ouvida. Isso é muito comum na magia. Isso é muito comum. Isso está presente no nosso contexto evangélico cristão. Eu vou te dar um exemplo. É dessa crença, é dessa mentalidade de que oração se parece com magia, que nasce sabonete ungido, água benzida, rosa ungida, cruz com pedaço de madeira do Calvário, água do Rio Jordão e aí por diante, vassoura ungida para limpar todo o lixo espiritual da nossa casa. E as pessoas oram utilizando-se desses objetos, achando que a intermediação e a utilização desses objetos, junto com a sua oração, irá produzir efeitos que a oração normal não produziria. Oração não é magia. Mas também oração ela não é metodologia. E por que eu digo isso? Porque numa geração pragmática e utilitária, uma geração que está mais interessada naquilo que dá certo do que naquilo que está certo, numa geração que está mais interessada naquilo que funciona do que naquilo que é espiritualmente, teologicamente correto, que prioriza resultados práticos e imediatos em detrimento da sã doutrina e do equilíbrio da razão. Numa geração dessa é que surgem os coachings e os mentores espirituais. Os coachings e os mentores
gospel. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou criticando absolutamente, de forma alguma, os coachings, os mentores ou os personal trainers. Não é isso. Mas eu entendo que cada um deve se limitar à sua área. O que o evangelho, o que a igreja está precisando, não é de coaching, não é de mentores, não é de personal trainers que nos ensinem a como orar. Não. O que nós precisamos é somente da palavra, é somente da revelação do Espírito Santo de Deus, é somente da orientação do Espírito Santo de Deus, do mover do Espírito Santo de Deus nos levando a comungar com Ele mesmo em oração. É dessa filosofia, dessa mentalidade de coaching, de mentor, de personal trainer gospel que nascem as metodologias de oração, e elas são inúmeras. É daí que surgem os livros do tipo 7 passos para uma oração respondida. Ora, meu irmão, tá de brincadeira comigo um negócio desse. Porque jamais, nunca a oração foi produto e nunca será produto de metodologia, de algo que você segue alguns passos e a sua oração é respondida. Nós já vimos, nós já analisamos nos textos que temos trazido. A oração de Jonas não teve metodologia alguma. A oração de Ana não teve 7 passos para que Deus ouça a minha oração e então eu fique grávida. Não existe isso. E alguns hoje, na sua presunção, estão querendo ensinar outros a orar. E orar é uma experiência pessoal de cada um. Ela é individual, ela é intransferível. Orar não é algo que se ensina, orar é algo que eu aprendo com a palavra de Deus e com a experiência do próprio Espírito Santo de Deus. E cada um tem a sua experiência de oração. A experiência de oração de A não serve para B, a experiência de oração de C não serve para D, porque cada um desenvolve a sua própria experiência em oração com Deus. Então, é lógico, eu entendo, e nós temos estudado nessas 17 lições, não são métodos para uma oração respondida, são princípios sobre oração. E é muito diferente, porque princípios são imutáveis e métodos são coisas que passam, são coisas que ficam obsoletas, são coisas que são descartadas. Métodos, eles servem para alguns e não servem para outros. Porém, princípios de oração, eles são universais, eles são gerais e eles servem como experiência para todo o corpo de Cristo. Então, oração, ela não é de forma alguma ritualismo, ela não é de forma alguma manipulação, ela não é de forma alguma magia e muito menos metodologia. Mas o que é então oração? Pode até parecer clichê de pregador. Pode até parecer clichê de pregador, de quem prega. Mas oração, ela é um estado de espírito, ela é um estilo de vida. Ela é a comunhão que nos inspira e nos motiva a essa relação com Deus e com o Espírito Santo de Deus, que foi gerada a partir da alegria, da presença e da consciência da presença do outro em nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa aqui. Uma outra coisa que nós comumente erramos é dizer, agora nós iremos entrar na presença de Deus. Então nós participamos de um culto de domingo à noite
E naquele período de 1h30, nós estamos entrando na presença de Deus. E isso é um grande equívoco, porque nós não entramos na presença de Deus. Nós já estamos na presença de Deus. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Não existe esse negócio de entrar na presença de Deus, porque a presença de Deus, ela já é uma realidade dentro de nós. Então eu não entro na presença de Deus. A presença de Deus já está dentro de mim através do seu Espírito. Então a oração é a consciência dessa comunhão, da presença de Deus através do seu Espírito dentro de mim. E quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho esse entendimento e essa mentalidade, eu entendo que orar é sentar na mesa, é trocar, é partilhar sentimentos que geram vínculos que foram gerados com o próprio Espírito de Deus no nosso relacionamento com Ele no dia a dia, no nosso relacionamento cotidiano com a consciência do Espírito Santo de Deus dentro de nós, ao ponto de nós ansiarmos essa relação constantemente, de desenvolver essa relação constantemente, ainda que não haja um ato ritualístico e formal de se dobrar os joelhos, de se juntar as mãos e de verbalizar palavras. Oração é isso. É a consciência do Cristo que habita em mim constantemente pela presença do seu Espírito. É essa consciência que Ele está dentro de mim e que eu não vou entrar na presença dEle, mas eu já estou na presença dEle. E estando na presença dEle, eu tenho a consciência de que eu devo fazer do meu dia, dos meus pensamentos, de tudo que eu sou, algo que glorifique o seu nome. Isso é ter um estilo de vida de oração e de adoração. Orar é comungar constantemente com essa consciência. O livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele diz assim: ele diz que a nossa oração e súplica deve ser em todo o tempo no Espírito. Guarde isso, no Espírito. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso de número 17, diz que nós devemos orar sem cessar. Mas aí nós nos perguntamos, mas como pode? Como é possível orar em todo o tempo? Como é possível orar sem cessar? E isso é muito fácil de entender. Orar em todo o tempo e orar sem cessar não significa triturar as nossas cordas vocais orando 24 horas por dia. Não é isso o que o apóstolo Paulo está orientando a igreja em Éfeso e a igreja em Tessalônica. Paulo estava indo além da ritualidade. Paulo estava indo além dos atos litúrgicos e ritualísticos e formais da oração. Ele diz que nós devemos orar no Espírito. Ou seja, na nossa interioridade, na nossa intimidade. Então nós devemos buscar essa comunhão dentro de nós constantemente. A partir do momento que eu me levanto dizendo assim: Deus, o meu dia vai começar, que tudo que eu faça seja para glorificar o teu nome. Orar está além de verbalizar palavras. É levar todo o meu entendimento, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu ouço, tudo que eu escuto, cativo à obediência de Cristo, como disse o próprio apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 5. É simples assim. É consagrar a Deus, é entregar a Deus, é levar a obediência de Cristo cada atitude minha, perguntando:
na minha intimidade, o que Jesus faria nessa situação. O que o Senhor falaria nessa situação. O que o Senhor pensaria nessa situação. O que o Senhor realizaria nessa situação. Isso é muito mais do que verbalizar palavras. É levar todo o meu entendimento, todo o meu ser, toda a minha capacidade inteligível, racional, a minha intimidade, a obediência cativa, a obediência de Cristo. Isso é estar constantemente em oração, orando na minha interioridade, na minha intimidade, no mais profundo do meu ser. É isso. Sabe, Deus não sofre de crise de identidade e nem de crise de solidão. Nós não oramos para solucionar uma crise de identidade que Deus tem. Nós não oramos para solucionar uma crise de solidão que Deus tem. Deus não precisa de se autoafirmar através da nossa oração, através dos nossos ritos religiosos, através das nossas formalidades verbalizadas, ainda que isso seja bom e necessário. Mas Deus não precisa se autoafirmar. Ele nos dá o privilégio dessa comunhão constante através da oração, porque somos nós que precisamos de Deus constantemente. Por isso a orientação de Paulo para que nós venhamos orar sem cessar. Orar sem deixar lacunas, sem deixar de levar tudo que nós somos, pensamos, a obediência, cativa a obediência de Cristo. É por isso, Deus nos dá privilégio. Nós não precisamos afirmar que Deus é Deus. Deus não sofre de crise de identidade e nem de crise de solidão. Somos nós que precisamos render todo o nosso ser em oração, como diz a letra do hino que foi a introdução dessa live. O nosso problema, sabe qual que é, meus irmãos? É que nós nivelamos as coisas do reino de Deus num nível abaixo. Nós nivelamos as coisas que se referem à espiritualidade, à prática cristã, nós nivelamos isso por baixo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se um indivíduo ele desenvolve as formas convencionais que nós conhecemos como oração, ou seja, ele tem aquela performance, aquela ginástica, aquele malabarismo religioso de verbalizar uma oração, então nós consideramos essa pessoa, esse indivíduo, como uma pessoa que ora. Ainda que a prática desse indivíduo ela não esteja intimamente, intrinsecamente ligada à sua integridade. E aqui é o ponto-chave que eu gostaria de chegar nessa lição. Porque às vezes nós prestamos atenção em atos externos. Às vezes nós nos impressionamos com atitudes religiosas externalizadas. Nós nivelamos o assunto de oração por baixo. Mas nós precisamos prestar atenção qual é a relação que aquele ato formal, verbalizado, religioso, que aquela performance religiosa tem com a integridade do indivíduo. E aqui é o ponto central do que eu gostaria de chamar a tua atenção nesta noite. Porque o que define uma pessoa de oração? E você é uma pessoa de oração? Mas o que define uma pessoa de oração? E eu pensei em algumas coisas. Primeiro, uma pessoa de oração, ela é uma pessoa íntegra
a priori na sua relação com Deus. Vou repetir para você. Uma pessoa de oração, a priori, ela é uma pessoa íntegra na sua relação com Deus. Não dá para fugir disso. Não dá para negociar esse quesito. Porque a pessoa, ela pode ter muita exterioridade, ela pode ter muita performance externalizada de oração, mas se a sua relação com Deus ela não for uma relação de integridade, não passou de mero malabarismo religioso, de performance religiosa, de ginástica gospel. Porque oração está intrinsecamente ligada com integridade na nossa relação com Deus. E o que é uma pessoa íntegra na sua relação com Deus? É aquela que não tenta se justificar e nem se vitimizar, transferindo a responsabilidade dos seus atos para terceiros, como fez Adão e Eva. É uma pessoa íntegra na sua relação com Deus. Ela não camufla as coisas. Ela não mascara as coisas, mesmo porque não teria a mínima possibilidade de ocultar isso diante de Deus. Não teria a mínima possibilidade, porque assim como Adão e Eva, lá no Éden, ficaram patentes, visíveis, desnudados diante da presença constante de Deus, nós também não temos como mascarar a nossa relação com Deus, não há a mínima possibilidade. Então, uma pessoa íntegra na sua relação com Deus é uma pessoa que não tenta se justificar, é uma pessoa que não tenta se vitimizar, que não tenta achar uma desculpa para os seus próprios atos, mas que, como eu disse, ela se esforça, ela tenta de todas as maneiras levar todo o seu ser cativo à obediência de Cristo. Quem é essa pessoa? É o Davi do Salmo 51, nos versículos 3 e 4. Porque olha a oração de Davi. Pois eu conheço, Senhor. Ah, Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas pisadas na bola. Eu conheço as vezes que eu me desviei da tua vontade, Senhor. Eu conheço. O meu pecado está sempre, constantemente, diariamente diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, Senhor. De sorte que o Senhor é justificado quando fala e é inculpável quando julgas. É o Davi do Salmo 51. O Davi era um cara que ele era íntegro na sua relação com Deus. Quando ele decide falar com Deus a respeito do que havia ocorrido entre ele, Urias e Batseba, ele não fica se justificando. Ele não fica mascarando a situação. Ele não fica se vitimizando. Ele não fica procurando argumentos para se justificar teologicamente diante de Deus. Não. Ele é íntegro. Até para pecar, ele peca na presença de Deus. Até para errar e para pisar na bola, ele faz isso na presença de Deus. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. O meu pecado está sempre, constantemente diante de mim. Então, se não for assim, se a minha oração ela não tiver antes uma relação de integridade com Deus, não passou de mera atitude religiosa. O que define uma pessoa de oração? Uma pessoa de oração é uma pessoa que ela é íntegra na sua relação consigo mesmo.
Vou repetir para você, uma pessoa de oração é uma pessoa que é íntegra na sua relação consigo mesmo. A pessoa é o que é e não tenta enganar-se a si mesmo. Já viu aquela pessoa que tenta se enganar? Me engana que eu gosto? Ela tenta se justificar, de arranjar um argumento para pacificar a sua alma, que está constantemente alertada e avisada do pecado que comete. Existem pessoas assim, que não são íntegras na sua relação consigo mesmos, que tentam se auto-enganar, que tentam se auto-justificar, que criam uma teologia própria, que criam uma teologia particularizada para tentar amenizar o aguilhão do pecado na sua consciência, ou seja, ela quer ter uma consciência pacificada, tranquila, em paz consigo mesmo, e então ela inventa ali algo que tranquilize os seus sentimentos e as suas emoções. Ela não encara isso de frente. Ela não enfrenta essa situação cara a cara, olho no olho. Ela prefere, não raras vezes também, como no primeiro caso, transferir responsabilidades, colocar a culpa em todos, menos assumir a sua parcela de culpa. Quem é esse cara? É o Paulo, de Romanos capítulo 7, versos 18 e 24. Porque olha só o que Paulo escreve, isso é uma oração. Esse escrito de Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo 7, nos versos 18 e 24, é uma oração que Paulo tira de dentro de si como reconhecimento daquilo que ele entendia, que ele era intrinsecamente em si mesmo, da sua consciência, da sua ciência, que nele, como ser humano, nascido do pecado, descendente do Éden, não habitava bem algum. Paulo não mascara, Paulo não justifica, Paulo encara a sua fragilidade de frente, olho no olho, cara a cara. Paulo vai para cima e o cara ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha a consciência de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu homem interior, no meu Adão, não habita absolutamente bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo rasga sua alma para a igreja em Roma e expõe a sua fragilidade. É uma oração que Paulo faz, mostrando para nós hoje que não adianta mascarar, que não adianta fugir das nossas fragilidades, que não adianta se auto-enganar, que não adianta fazer de conta que nós não temos determinados problemas, lutas e fragilidades interiores. Não, nós temos que encarar isso de frente e fazer como Paulo, entender de uma vez por todas que dentro de nós não habita bem algum. E encarar isso de frente. Encarar isso de frente. Com inteireza, com verdade, com realidade, sem máscara, sem subterfúgios. Porque o diferencial aqui é que Paulo, apesar de reconhecer as suas fragilidades, as suas limitações, a sua consciência de que no seu mais profundo ser não habitava bem algum, Paulo ele era um
constante e inconformado com aquela situação. Ele era um inconstante e inconformado por não conseguir ainda ser o que ele deveria ser, por não alcançar o padrão que era o padrão de Deus, por não alcançar o nível do qual Deus esperava dele. Ele encara de frente, mas ele é um inconformado que ele luta contra isso. Ele tenta com todas as suas forças. Então, meu irmão, oração, se não tiver integridade com Deus e consigo mesmo, não passa de mero ritualismo. E também, para encerrar, o que define uma pessoa de oração é que ela é uma pessoa íntegra na sua relação com o próximo. E das duas definições anteriores, dependem essa daqui. Das duas exposições anteriores, dependem essa daqui. Porque se eu não tiver inteireza com Deus em primeiro lugar, inteireza e integridade comigo mesmo, jamais eu terei integridade com o meu próximo. Jamais eu terei integridade com o meu próximo. E a minha oração, ela não passará de um discurso vazio, como já temos dito. Porque olha só, a nação de Israel era uma nação muito religiosa. A nação de Israel era uma nação que multiplicava os atos externos da sua religiosidade, da sua espiritualidade. E então no capítulo 58 de Isaías, no versículo 3 e 4, eles estão ali prestando um culto a Deus, jejuando a Deus, se consagrando a Deus, orando a Deus. E olha só o que o texto diz. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se o Senhor nem nota, nem repara, não está nem aí com a gente? O que adianta passar fome se o Senhor nem se importa com isso, não está nem aí para a gente? Aí o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês só se importam com seus próprios negócios, com as suas próprias empresas, com os seus próprios trabalhos, com aquilo que é de próprio interesse de vocês, porque vocês exploram os vossos empregados. Presta atenção, meu irmão. Eles estavam consagrando a vida a Deus, eles estavam jejuando a Deus, eles estavam orando a Deus e questionando a Deus o porquê Deus não respondia à oração deles. E Deus então diz assim, que eles estavam explorando os empregados deles. Eles não tinham integridade na relação com o próximo. Eles não tinham inteireza na relação com o próximo. A oração deles era uma oração vazia. Aí continua dizendo, vocês passam os dias jejuando, discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Os caras faziam MMA entre eles. Os caras lutavam, brigavam, se esbofeteavam, se estapeavam entre eles. E ainda na maior cara de pau eles jejuavam, oravam e se consagravam a Deus. Aí continua dizendo o texto. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as vossas orações? Isso é muito sério. Isso é muito sério, meu irmão. Porque aqui está tratando de uma situação específica entre empregado e entre empregador. Aqui está tratando de uma situação específica entre irmãos.
que prestavam culto a Deus, consagravam-se a Deus, jejuavam a Deus, oravam a Deus, mas exploravam os de condição menor, os mais simples, se esbofeteavam e brigavam entre si. E eles questionavam a Deus, por que Deus estava indiferente e não respondia a resposta à oração deles. Aí o Senhor responde nos versículos de número 6 e 7 de 58 de Isaías: Não, vocês não entenderam nada. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nação de Israel. O sistema carcerário de vocês está cheio de preso inocente. Está cheio de gente que não deve nada. Está cheio de gente simples que não tem quem os defenda, que não tem quem dê voz a eles. E vocês não estão nem aí para essa gente. Então sabe qual é a oração que eu quero? Sabe qual é o jejum que eu quero? Sabe qual é a consagração que eu quero? Que vocês soltem aqueles que estão presos injustamente. Que vocês tirem de cima deles o peso que faz eles sofrerem. Que colocavam pesos, regras, ordenanças, afazeres diante ou em cima ou sobre os seus próprios irmãos. Então Deus diz assim: eu quero que vocês tirem de cima deles o peso que faz eles sofrerem por causa de vocês, e que ponham em liberdade o que estão sendo oprimidos, que vocês acabem com todo tipo de escravidão. Gente, vocês oram, jejuam, se consagram, mas permitem a escravidão no meio de vocês. Não adianta nada me buscar, porque vocês permitem que pessoas sejam oprimidas, sejam presas injustamente. Vocês colocam carga sobre os vossos próprios irmãos que oprimem eles. Vocês permitem o trabalho escravo, o trabalho que não é devidamente remunerado. E vocês querem ainda chegar diante de mim, orar a mim e achar que a oração de vocês vai ser ouvida e respondida? Aí Deus continua dizendo assim: o jejum que me agrada é que vocês repartam a comida de vocês com os famintos, que vocês dividam os recursos de vocês com aqueles que têm menos recursos, que vocês abençoem aqueles que têm poucos recursos, porque eu tenho abençoado a vida de vocês. Não é para vocês acumularem, é para vocês dividirem o recurso de vocês com aqueles que nada têm ou com aqueles que pouco têm. E mais, que vocês recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que vocês acolham aqueles que estão desabrigados, que estão sem teto, sem onde morar. Que vocês se mobilizem como meu povo para fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham aonde morar. E nós podemos fazer isso através de ações políticas, através de ações públicas, através de manifestações, através da nossa indignação, através de proposta levadas a autoridades competentes. Nós temos como fazer isso. Nós podemos nos mobilizar como igreja e como corpo de Cristo e reivindicar isso de autoridades. E ele continua dizendo que vocês deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes.
Ah, meu irmão. Eles estavam questionando a Deus o porquê Deus não respondia à oração deles. E Deus então faz a réplica, a tréplica, e Deus então manda de primeira, de volta para eles, respondendo o porquê, demonstrando o porquê a oração deles era uma oração vazia, simplesmente um ritual religioso, uma ginástica religiosa, um malabarismo gospel, uma performance exteriorizada, e porque não tinha inteireza de caráter. Então, oração, se não tiver inteireza, se não tiver integridade com Deus, consigo mesmo e com o próximo, não passa de discurso vazio. É isso que define uma pessoa de oração. O que define uma pessoa de oração é aquela cuja atitude ora incessantemente com a vida, independente de palavras. Uma pessoa de oração é aquela que ora constantemente, sem cessar, muito mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. É um estilo de vida de oração, não é um rito de oração. É um estilo de vida de estar em comunhão com Deus. Não é uma metodologia, uma formalidade, uma externalidade religiosa de oração. Então, o que define uma pessoa de oração é a sua integridade com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta última lição desta revista, Pai. E eu espero, meu Deus, de todo o meu coração, que o Senhor possa falar profundamente na alma de cada um dos meus irmãos que participaram desse estudo, Pai. Que nós venhamos a sair do lugar comum, do ritualismo, da formalidade, da exteriorização religiosa. Ainda que isso seja bom, ainda que isso seja gostoso, ainda que isso não seja errado, mas nós não podemos ficar simplesmente no ato religioso, na ação externa religiosa. Nós precisamos ir além, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de oração, um estilo de oração, a orar constantemente com o nosso ser, a clamar, a interceder, a fazer o que é bom e bem para o outro, porque isso é uma forma de oração. Senhor, que nós venhamos ter a consciência de que nós não entramos na Tua presença, que nós já estamos na Tua presença constantemente, porque a Tua presença é uma realidade dentro de nós pela presença e poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a entender, a ter consciência dessa realidade. Então nós seremos pessoas verdadeiramente que oram a todo tempo, a todo instante, em todo momento, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com tudo que somos, pensamos, ouvimos, falamos e agimos com todo o nosso ser, Pai. Só assim, tudo que somos é levado cativo à obediência de Cristo. E a oração é uma realidade na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e aqui a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Um ótimo resto e final de semana. Que o Espírito de Deus possa estar dando crescimento dessa semente que foi plantada na nossa alma através desse estudo em nome de Jesus.
Um beijão no seu coração. Fica na paz.